Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Gênesis capítulo de número 24. Gênesis 24, eu quero ler com os irmãos os 15 primeiros versículos do capítulo. Irmãos, eu li até o verso 15, porque para mim os principais personagens desse texto estão até o verso 15. É bem verdade que o capítulo vai até o verso de número 67, é uma história linda que, se Deus permitir, eu quero compartilhar com os irmãos. O capítulo vai até o verso 67, mas eu li até o 15, porque primeiro, para mim, os principais personagens do texto estão até o verso 15. Até o verso 15 a Bíblia vai falar de 4 pessoas pelo menos. A Bíblia vai falar de Rebeca, que está sendo procurada por um terceiro, que é o Eliezer. Eliezer procura essa moça para ser esposa de Isaac, e o Isaac é o filho de Abraão. Então, na verdade, o grande detentor da promessa aqui é Abraão. Abraão é o grande detentor da promessa, e é tudo que começa, e que se começa por ele. E eu gosto de como o escritor começa a dizer sobre este homem. O escritor vai dizer no capítulo 24, verso 1: e era Abraão velho e adiantado de idade. Dá para nós calcularmos aqui, através da história deste homem, quantos anos ele tem no capítulo 24. No capítulo 24 ele está com 140 anos de idade. Por quê, pastor? Porque no capítulo de número 21, quando Deus dá Isaac para ele, e no capítulo de número 24, o texto diz que Isaac já está com 40 anos. Ou seja, se quando Isaac nasce, o Isaac está com 40, e quando Isaac nasce, Abraão está com 100, ou seja, Abraão está com 140 anos de idade. Existem algumas datas que marcaram a história deste homem. Por exemplo, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele tem 75 anos. No capítulo 15, quando Deus volta para ele para confirmar a promessa, ele está com 86 anos. 11 anos se passou, tinha promessa, mas não tinha realidade. Capítulo 21, quando Deus cumpre a promessa, ele está com 100 anos. E no capítulo 24, ele está com 140 anos. Aí o escritor começa a dizer, ele já era velho, ele era adiantado em idade, mas o Senhor o havia abençoado em tudo. Então eu tenho uma nota de rodapé aqui para você desentalar o primeiro glória. O Deus que te prometeu pode passar tempo, mas o que ele falou está de pé para cumprir na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que ele é pai de um moço de 40 anos de idade. Ele é viúvo, porque no capítulo de número 23, Sara morre. No capítulo de número 24, quando Abraão olha para Isaac e vê que Isaac está com 40 anos, ele se preocupou com o futuro do filho, porque ele sabia que o filho seria o sucessor desta aliança entre ele e Deus. Isaac, um solteirão de 40 anos, bem-sucedido, filho de um homem rico, próspero, de uma promessa e de uma envergadura espiritual sem igual, porém solteirão. Nota de rodapé para quem acha que o tempo está passando: ainda há esperança. Aí o texto começa dizendo assim: Abraão chama Eliezer, diz assim: Eliezer, vem cá, coloca a mão debaixo da minha coxa, que eu vou fazer você jurar diante de Deus um negócio para mim aqui. Quando Eliezer foi colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, eu quero crer. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai falar, e me dá liberdade para mim pensar nisso. Lembre dessa frase, irmão: toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista ela me dá liberdade para mim pensar, e eu quero crer que foi assim. Quando Eliezer foi colocar a mão debaixo da coxa de Abraão para fazer o juramento, quem sabe ele pensou: mas eu vou jurar o que para esse homem? E se eu não conseguir cumprir o juramento? Quando ele foi colocar a mão, que ele pensou, ele tirou a mão e falou: não, espera um minutinho, eu posso até prometer, mas primeiro eu quero saber o que eu tenho que prometer para saber se eu posso cumprir. Ô Eliezer, ele é Abraão, ele é o teu Senhor, você vai deixar de jurar para ele? Não, eu não vou deixar de jurar, mas eu quero saber o que eu tenho que jurar para saber se eu tenho condições de cumprir. Sabe o que é isso, irmão? A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu vou repetir: a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Eu vou repetir: quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Você pode até não gostar, mas vai ter que respeitar, porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. O texto vai dizer que não, primeiro você fala o que eu tenho que jurar, e para mim saber se eu posso. Aí Abraão dá uma lista para ele: primeiro, você não vai deixar meu filho casar com uma filha dos cananeus. Não, isso aí eu consigo. Isso eu consigo. Eu vou ser uma pedra de impedimento na vida de Isaac para ele não casar com uma cananeia. Segundo, você vai lá na terra da onde Deus me tirou, da onde Ele me chamou, na terra da minha parentela, e é de lá que você vai buscar uma esposa para o meu filho. Eliezer diz: não, isso aí eu também consigo. Eu vou lá e vou procurar. Se eu vou achar, não sei, mas lá eu consigo ir. Aí Eliezer diz: mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor Abraão: e se eu for lá e a moça não quiser vir? Eu volto aqui, pego o teu filho e faço o teu filho voltar para lá? Ele diz: não, não faço isso não. O Deus que me chamou, que me tirou da terra do meu pai, do meio da minha parentela, fica tranquilo que Ele vai preparar tudo. Ele vai enviar um anjo adiante de ti, e ele vai abrir caminho para você. Eu sinto que é profético, eu vou repetir: ele vai enviar um anjo adiante de ti. Aleluia. E ele vai preparar tudo, fica tranquilo. Só não faça meu filho voltar lá. Meu filho fica na terra. Agora, olha o que ele disse, irmão, isso é fantástico: a moça só vem se ela quiser.
Não fala para ela o que espera por ela. Ela vem porque ela quiser. Se ela não quiser vir, você está livre desse teu juramento. Eliezer disse, então eu consigo fazer esse negócio. Ele coloca a mão debaixo da coxa, faz o juramento. Quando ele sai de Abraão, verso 10 vai dizer que ele vai no pasto e pega 10 camelos. Quantos camelos ele disse, irmãos? Quando eu falo de 10 na Bíblia, eu falo da plenitude do que Deus tem para a igreja. Eu vou traduzir, eu falo da totalidade do jeito que Deus quer fazer comigo. Eu vou traduzir, quem canta tem que cantar na plenitude. Quem prega, prega na plenitude. Quem adora, adora na plenitude. Eu vou traduzir para você entender. Eu tenho pavor, pastor Adelino, quando nós olhamos um irmão que canta na igreja, a gente olha para o irmão e fala assim, você, prepara um hino, vem cantar aqui. Eu? Sim, você. Não. Por que não, irmão? O senhor não avisou? Não deu nem para ensaiar. Se o senhor tivesse avisado, e precisa avisar, meu irmão. Sabe por que não está preparado para cantar? Porque só veio com um camelo. Deus está dizendo, não tenho um não, eu tenho 10 para te usar na totalidade daquilo que eu tenho para você. Se for para fazer, faça com excelência. Eu não estou falando para você ter voz bonita, porque se Deus estivesse atrás de voz bonita, ele estava em show. Deus é espírito, e importa que o adore em espírito e em verdade. Mas quando chamar, esteja uma bala na agulha para dar um tiro de glória e o nome de Deus ser glorificado. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Ele pega 10 camelos e o texto vai dizer o quê? A fortuna do seu senhor estava na sua mão. O patrimônio de Abraão estava na mão de Eliezer. Vamos entrar no texto aqui. O texto diz que ele pega a fortuna, pega os camelos e viaja 30 dias até a Mesopotâmia. Quantos dias? Quando ele chega na cidade, o texto diz que antes dele entrar na cidade, ele vai na fonte. Ele vai na. A pergunta é, o que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. O que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Ele sabia o que era para fazer. Procurar uma esposa para Isaac. Agora, como é que eu vou fazer isso? Aí o texto vai dizer assim, e acampou Eliezer numa bela tenda e foi dormir para descansar. É assim? Se hospedou Eliezer num hotel 5 estrelas e deixou o plano para montar no dia seguinte. Foi assim? A pergunta é, o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? O texto, verso 11, vai dizer, ele foi orar. Tem a resposta, não sabe qual... Aleluia! Como é bom pregar para a igreja inteligente, viu, irmãos? Ó, o texto vai dizer que até os camelos ele colocou de joelho. Vai orar todo mundo aqui. Até os camelos vai ajoelhar. E ele faz uma das orações mais desafiadoras que eu acho que a Bíblia vai ter. A oração desse homem foi um desafio. Toda vez que eu falo desse texto, eu me lembro da oração de Elias disputando com os profetas de Baal. Mas eu quero crer que a oração de Eliezer foi mais desafiadora do que a de Elias. Porque Elias estava tão cheio que ele soltou no automático e o crédito estava tão grande que Deus registrou. Só para você entender, Elias estava cuspindo fogo, rotando o braço e suando azeite, irmão. Quando ele chega para disputar com os profetas de Baal, que chega a vez dele, olha como ele fez a oração. Senhor, eu quero que você mostre para este povo que eu sou teu filho e que tu és o meu Deus. O Senhor manda fogo. Pronto. Agora Eliezer, a oração de Eliezer, olha como esse homem ora, irmãos. Preste atenção. Senhor, dai-me hoje um bom encontro. Seguro glória, seguro glória. Não deixa eu errar na escolha da nora do meu Senhor. Me dê sinais. Eu preciso de sinais para não errar. Aí ele começa a pontuar os sinais. Primeiro, que a moça desça na fonte. Que a moça desça na... Paz, meus irmãos. Sabia que tem gente que podia estar aqui hoje, mas não veio? Sabe o que é isso? A fonte está aberta e está jorrando, mas preferiu ir para outro lugar. Ele disse, para receber tem que vir na fonte. Segundo, que ela desça com o cântaro na fonte. Eu vou repetir. Segundo, que ela desça com o cântaro na fonte e enche o cântaro dela na fonte. Porque, paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro, mas volta vazio. Mas eu vou dar uma notícia, só vai sair vazio daqui quem quiser, porque a torneira está aberta hoje para nós aqui. Terceiro, olha o que ele diz. Terceiro, que ela encha o cântaro. Porque, paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro, mas volta vazio. Quarto, aí ele foi longe. O quarto sinal, Deus do meu senhor Abraão, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar. Na nossa cultura, isso é tão simples, né, pastor? Uma moça vê um senhor de idade levantar para buscar uma água e ela sabe, com certeza, ela vai dizer, só um minutinho, senhor, eu pego a água para o senhor. Só que isso é a nossa cultura, não a deles. Um homem não falava com uma mulher em praça pública. É por isso que o texto vai dizer em João capítulo 4 que quando os discípulos voltaram de comprar alimento e viram Jesus conversando com aquela mulher samaritana no poço, o texto vai dizer assim, e maravilharam-se eles de verem aquilo. O original vai dizer assim, e se escandalizaram ele de ver aquele negócio. Um rabino não andava do lado da sua esposa em rua pública, ele ia na frente e a mulher vinha atrás. Então quando ele fala para Deus, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar, irmão, ele já foi longe. Agora o quinto sinal, ele acelerou e não pisou no freio, não.
Ele disse assim: para mim eu peço água, mas para os meus camelos ela vai oferecer. Se eu tivesse lá eu ia dizer: ô irmão Eliezer, não dá para o senhor mudar a oração não, varão? A gente vai ficar um mês aqui procurando essa moça. Porque descer na fonte, vir com um cântaro, encher o cântaro e dar uma água para o senhor, eu até... Agora matar a sede dos camelos. Sabe quantos litros de água bebe um camelo de uma vez só, irmãos? Com sede, 100 litros de água. Um cântaro cabia, presta atenção, um cântaro cabia 12 litros e meio. Mas para nós não queimar neurônios aqui, vamos fazer uma conta redonda. O cântaro que se coubesse 15 litros de água e cada camelo bebesse 100 litros, ela tinha que descer na fonte para cada camelo 7 vezes. Se ele trouxe 10 camelos, ela teria que ir 70 vezes na fonte pegar água para dar para o camelo. Você tem noção do que ele disse? Senhor, para mim eu peço, mas para os meus camelos é ela que vai oferecer. O senhor não quer mudar a oração? Não, não vou mudar não. O sinal é esse. Porque tem hora que a gente faz uns pedidos para Deus, irmão, que o negócio demora para acontecer, nós mesmo duvida. Só que eu vou dar uma notícia: você pode duvidar da tua fé, do Deus que você serve. O jovem ou a jovem está solteiro, né? E começa a falar: Senhor, eu quero assim, eu quero alto, bonito, olhos verdes, olhos claros. O tempo vai passando, não chega ninguém de olho claro. A pessoa diz: mas Senhor, não precisa ter olho claro não, me enxergando é o que interessa. Sabe o que é isso, irmão? Muda a oração para ver se Deus consegue fazer. Deus não precisa mudar a tua oração para fazer acontecer não. Deus, se Ele quiser, Ele faz céus e terra. Alabaxou. Só que aí o texto vai dizer assim, ó, olha o que o texto diz, verso 15: e estando ele ainda orando, chega Rebeca. Irmão, a oração daquele homem foi uma flecha. Do jeito que ele mandou a oração, chegou no trono pegou e devolveu a resposta. Deus tem resposta para alguém aqui nessa noite. Na área em que você precisa, Deus manda dizer: eu tenho resposta para a tua casa. Eu tenho saúde para o teu emocional. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou repreender um espírito chamado depressão. Eu estou cortando um laço de opressão. Eu vou dar livramento desse remédio para dormir. Tem resposta de Deus para a casa de alguém hoje aqui. Receba esta palavra. Allah canta, labachore, calamamá. Vem comigo aqui, irmão. Vem comigo por causa do horário. O texto vai dizer que chega Rebeca. Pastor Adelino, ele orando, porque ele estava de joelho. Amém ou não amém, irmãos? Ele orando, quando de repente chega Rebeca. E ele de olho em Rebeca, com o cântaro. Ele diz: primeiro sinal já aconteceu, ela desceu na fonte. Segundo, com o cântaro, está com o cântaro. Agora ela tem que encher. Terceiro sinal, ela enche o cântaro e está voltando para casa. Ele diz: só falta os dois. Eu pedi água e ela dá água para o camelo. Eu vou pôr em ação o sinal de número 4. Ô moça, ela tinha tudo para nem olhar, irmãos, porque fazia parte da cultura. Mas ela parou e disse: pois não, senhor, você me dá um pouco da tua água? Ela podia ter dito: eu não te conheço e não vou dar água para você. Só que ela não sabia o que ela ia perder. Só que o teste estava sendo feito, e não para prostituta, porque prostituta se vende por interesse, a noiva se entrega pela essência. Eu não sirvo pelo que ele tem, eu adoro pelo que ele é. Ela, pois não, senhor, você me dá um pouco desta tua água? Ela disse: pois não. Aí o texto vai dizer, com toda a licença, pastor, se inclina. Irmãos, eu li até o 15, o capítulo vai até o 67. Leia quando chegar na tua casa. O texto vai dizer que ela inclina o seu cântaro e despeja água nele, e ele começa a beber. Quem sabe ele pensou: sinal 1, 2, 3 e 4 tá top, mas agora falta o quinto, é dar água para os meus camelos. E para os meus camelos eu não peço não. Diz o texto que ela, despejando água nele, correu os olhos no camelo e perguntou: seus camelos já bebeu água, senhor? Ainda não. Então fica com o meu cântaro que eu vou buscar água para os seus camelos. Louvado seja o Deus do meu Senhor Abraão. Tem resposta de Deus para alguém aqui. Deus manda dizer para alguém: fica na fonte que eu tenho resposta na fonte. Fica na fonte porque eu tenho resposta na fonte. Diz o texto, irmão, que ele abre a bolsa. Olha o texto diz que ele abre a bolsa, pega presente e dá para ela. Eu vou repetir: ele abre a bolsa, pega presente e dá para ela. Ela pega o presente, coloca nela e sai correndo para casa. Quando ela chega em casa, ela encontra Labão. O seu irmão diz: de onde você vem? Ela disse: da fonte. E quem que te deu esses presentes? É porque quando você desceu na fonte, você não foi com isso, mas você está voltando com isso. Quem te deu isso? Um homem. Onde está o homem? Na fonte. E quem que te deu? Ele. Aí o texto vai dizer que Labão disse: então fica aqui que eu vou descer na fonte agora.
Prepare para a palavra profética. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Prepare um glória melhor do que esse. O que você vai receber hoje na fonte, você vai levar para a tua casa. Estou sentindo Deus aqui. Se for cura, leva cura. Se for libertação, leva libertação. Se for salvação, leve salvação para a tua casa. Olha aqui, irmãos, ela desce na fonte, se recebe na fonte, entrega na fonte e leva para casa. Quando ela chega em casa, quem está em casa vê, pergunta: aonde você ganhou tudo isso? Ela respondeu: eu ganhei na fonte. Vamos dizer junto: ganhei na. Quando Labão ouve isso, ele sai de casa e é ele que quer vir para a fonte. Porque eu tenho uma notícia de Deus: o que você está levando para a tua casa hoje vai despertar interesse em alguém da tua casa para descer na fonte com você. Levanta a mão que eu vou profetizar. Biqueira de fumo, balcão de boteco, de padaria, balada, Deus manda dizer: eu arranco de lá, lavo no sangue e coloco do teu lado para dar glória. Daí eu dava um glória melhor do que esse que você deu. O que você está levando na fonte vai mudar a tua casa. Alacante remanso. Presta atenção, irmão. Quando Labão chega em casa, ou melhor, quando Labão chega na fonte, Eliezer está de pé na fonte. Você acha que um senhor de idade consegue correr atrás de uma moça nova? Ele disse: o que eu pedi de sinal para o Deus do meu senhor Abraão aconteceu. Eu não corro não, eu vou ficar aqui. E não é que a resposta voltou? Chega Labão: eu quero crer que o diálogo foi mais ou menos assim: foi o senhor que deu um presente para uma moça que saiu daqui agora? Eliezer disse: foi eu. O senhor não quer ir para minha casa? Tem hospedagem para o senhor e pastagem para o seu camelo. Eliezer sabia que Deus estava no negócio e disse: eu vou. Quando chega na casa de Rebeca, vai no pasto e solta os camelos. E quando chega na casa de Rebeca, que ele entra da porta da casa para dentro, o pai de Rebeca chega e diz: só um minutinho, senhor. Só um minutinho. Segura aí na porta que eu preciso trazer um negócio para o senhor. Se caso o senhor queira entrar na minha casa, eu vou te trazer uma bacia com água para lavar os teus pés. Perceba que na fonte ele recebe água para matar uma necessidade. Mas na casa ele recebe água para lavar os pés. Pastor, o que significa isso? Tem gente que chega na igreja, irmão, o primeiro culto que vem, Deus já abre o céu e dá a vitória que ele precisa. Sabe o que é isso? Suprindo necessidade. Aí a pessoa acha que tá bom, não precisa mais voltar na fonte. Eu vou te dar uma notícia: se você só recebeu um emprego, se você recebeu uma promoção, se você recebeu uma cura, salvação na tua casa, libertação na tua família, só porque você veio na fonte e já gostou, você não sabe o que te espera na mesa. Só que eu vou falar aqui agora, eu não sei se você vai querer dar glória. Só senta na mesa quem dá os pés para ele lavar lá na porta. Sabe por que tem gente que não consegue ficar na casa? Porque quer a bênção, mas não quer deixar lavar os pés. E se não deixar lavar os pés, não pode sentar na mesa. Quantos estão entendendo essa palavra? Quando eu deixo ele lavar os pés, o que está faltando ele acrescenta, mas o que está sobrando ele tira. E tem gente que não quer mudar, tem gente que gosta do mundinho que vive. Então ele vem aqui, dá um glória, ergue a mão, sente um arrepio, fala que o culto foi glorioso, mas sentar na mesa. Mas você pergunta: e como é que foi o culto? Que culto? Uma irmã lá cantou um hino, o irmão cantou um hino. Olha, só de lembrar me arrepia. Eu vou te fazer uma pergunta: você está gostando do culto só porque arrepiou? Deus manda dizer que está muito raso. Tem gente que molha a cabeça do dedão e diz: eita, que profundo. Mas você só molhou o dedão. Fica com o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel disse: eu vi um rio. E a voz dizia: vem para dentro, Ezequiel. Ezequiel disse: eu fui até o tornozelo. A voz disse: pode vir mais. Eu fui até as canelas, pode vir mais. Eu fui até a coxa, vem mais. Eu fui até a cintura, vem para dentro. Eita. Eu fui até o peito, eu fui até o pescoço, eu fui até uma hora que não dava pé. E a voz disse: pode entrar que afogado você não morre. Eu vou dar uma notícia: não coloca só o dedão não, mergulha no rio que a água é boa. Receba esta palavra. Alabaxou. Ele espera a bacia com água, lava os pés. Aí o pai diz assim: agora senta na mesa, senhor. Aí eu gosto desse texto, porque o verso vai dizer: e sentou Eliezer sobre a mesa. Aí alguém falou assim para Eliezer: você pode comer o que você quiser aqui. Eu estou parafraseando, irmão. Pode comer o que você quiser aqui, essa mesa foi feita para o senhor. Aí Eliezer diz assim: mas antes de eu comer eu preciso falar um negócio. A oportunidade está com o senhor, irmão, pode falar. Ele poderia ter começado assim: eu me chamo Eliezer, sou tutor de um senhor velhinho, mas de uma herança gigante, amigo do Deus dele assim, ó. Tem uma envergadura e uma intimidade com o Deus dele que eu não sei descrever. Mas não manda mais nada. Quem compra sou eu, quem vende sou eu, quem negocia sou eu, quem faz sou eu. Ele é o dono, mas o cara aqui sou eu.
Eu vou traduzir para quem não está entendendo. Eu canto, eu prego, eu toco, eu faço. Chamar ele para quê? Volta na minha mão que vai ver o que acontecer. Mas Eliezer deu um show de humildade quando sentou na mesa e disse: eu sou servo. Sabe o que ele estava dizendo? Está no pasto, mas não é meu. Está na bolsa, mas não é meu. Eu vou traduzir: eu canto, mas não é meu. Eu prego, mas não é meu. Eu adoro, mas não é meu. Eu toco, mas não é meu. Prepare um glória. É dele, por ele, para a glória do nome dele. Olha, irmãos, eu, com todo respeito que eu vou dizer assim, com todo respeito, eu aprendi essa palavra, pastor Adelino, lá em Catanduva. Eu tenho ranço. Mais da metade não se alegrou. Talvez não sabe nem o que é ranço. Mas eu vou te descrever. Sabe quando você come um negócio que bate e não bateu bem? Te empanzina, te deixa indigesto. Entenda como você quiser, mas é isso aí. Eu tenho ranço de gente metida, irmão. Meu Deus do céu. Deixa eu falar só uma coisa aqui. A pessoa se exibir da porta da igreja para fora já é feio, mas é lá fora. A pessoa se amostrar porque tem uma herança, tem uma fortuna, tem um patrimônio, é herdeiro de alguma coisa. Não, segura o glória, eu nem falei ainda. É lá fora. Agora a pessoa assim vir se exibir dentro da igreja por causa de um talento que Deus deu. Olha, irmãos, preste atenção aqui. Sabe quem é o culpado desses estrelões da fé? Nós mesmo. Nós mesmo. Que quando acaba o culto, não estou falando que é errado, mas fica correndo atrás, e a pessoa com desdém. Meu irmão, se quiser me dar paz do Senhor, amém. Se não quiser, fica com a tua que eu fico com a minha. Eu não vim aqui ver A e B, eu vim aqui adorar aquele que tem sinal na mão. Cravo nos pés. Sabe, pastor, eu fui pregar, eu não vou falar aonde, porque se eu falar a denúncia vai ser muito grande. Mas eu fui pregar num determinado trabalho, um pastor falou assim para mim, lá no Nordeste: o senhor conhece esse pastor? Conheço. Tem um contato dele? Não tenho. O senhor queria falar com ele? Sim. Pensei para convidar para pregar. Pensei. Falei, mas eu tenho um amigo meu que dirige uma grande vigília em São Paulo, ele tem contato desses homens todos. Se o senhor quiser, já sentamos no púlpito, mas não tem amizade. Mas já sentamos no mesmo púlpito. Ele falou, eu tenho 3 contatos dele, mas não consigo falar com ele com nenhum. Me bloqueou. Falei, eita, não é pregar não. O chicote está instalando aqui. Eu falei, eu estou entendendo, pastor. Se bloqueou é porque não quer falar com o senhor, então não tem como eu achar o contato. Ele falou, veio aqui, comprou bastante coisa de um irmão, sumiu no mundo, bloqueou. Não, segura que eu nem falei ainda. E o que eu estou falando aqui não é para dar glória, não, é para gritar misericórdia, meu irmão. Só que 15 dias antes eu tinha visto na publicação de uma pessoa, tirou um selfie com esse pregador e colocou embaixo assim, referência para a nossa geração. Que referência, irmão? Nem conhece. Fica correndo atrás de estrelões na fé, dizendo que é referência. Referência é o teu pastor que ora por você, jejua por você, ensina você, admoesta você, e muitas das vezes não tem nem o teu a paz do Senhor. Eu fui pregar numa igreja, pastor. O presidente sentado aqui com uma pastora, e um vão para entrar no corredor e me colocaram aqui. E eu estava agendado para pregar com uma pessoa de nome, renome nesse mundo nosso, gospel. E eu tenho um pouco de dificuldade de pregar assim com esses, não pelas pessoas, pelo povo. Porque tem lugar que acaba de escutar quem eles queriam, vai embora, vai para a cantina, vai para a rua, vai para o estacionamento, vai para qualquer lugar. E a gente fica lá, Pedro, Tiago e João, e suando a camisa lá. Aí, de repente, chegou o diácono, e o diácono veio falar com o presidente pelo lado que eu estava. Eu não queria ouvir. Quanta murmuração. Mas ele falou bem do meu lado, disse, pastor, a cantora chegou. O pastor olhou, um homem baixinho assim, mano, mais firme, calibre grosso. O pastor olhou para ele e falou assim, Falou, que ela tá lá no carro falando para descer um grupo de diáconos para fazer um cordão de isolamento para ela poder entrar. Eu falei, Senhor, me ajuda, Deus. Só faltava mandar esse cordão. Mas o homem olhando para o diácono disse assim, diga para ela que se ela quiser voltar, seguro glória, irmão. Se ela quiser voltar para o hotel, ela está com a oportunidade, já dá oferta para ela no carro. Essa igreja tem 3 portas, frente, lateral e atrás. Ela não entra pela de trás, ela não entra pela lateral. Se ela quiser entrar na igreja é só pela da frente, pelo corredor central. Seguro glória. Diga para ela que se ela não quiser, ela não é obrigada, ela está dispensada. Mas fala para ela que quem morreu por mim, por esse povo, está passeando no nosso meio, não é ela que vai entrar. Ó, irmão, receba. Podia ter dormido sem essa, né? Mas se toda a igreja agisse assim, era menos estrelismo e mais glória para aquele que está sentado no trono. Mas Eliezer sentou na mesa e disse, eu preciso falar uma coisa. Quem sabe alguém disse, pelo que ele deu para Rebeca na fonte, esse homem tem muita coisa para falar. Mas ele começa dizendo, eu sou servo.
Eu tenho, mas só tomo conta, porque não é nada meu. É dele. Aí, irmãos, vem comigo aqui, ó. Resumindo, ele conta tudo o que eu contei até agora. Sou servo de um senhor chamado Abraão, que é pai de um menino de 40 anos. Esse senhor ficou viúvo há pouco tempo atrás. Ele mandou eu vir buscar uma esposa para o filho dele. E a esposa tem que ser daqui, porque foi daqui que o Deus dele tirou ele. Ele não quer que o filho dele case com ninguém lá daquela terra. Ele quer que casa da terra que o Deus dele tirou ele daqui. Eu vim, viajei 30 dias com esses camelos em minha comitiva. Cheguei na fonte de vocês, fiz uma oração, pedi 5 sinais. Ele está contando o que aconteceu lá na mesa. E eu pedi 5 sinais, e não é que os 5 sinais que eu pedi, o Deus dele respondeu, que descesse na fonte, descesse com um cântaro, enchesse o cântaro, me desse água e matasse a sede dos meus camelos. E tudo que eu pedi aconteceu. Chegou essa menina, dei presente para ela, e eu vim, e eu estou sentindo que essa menina é para ir comigo. Aí Labão disse assim: sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir isso aqui, irmãos? Labão perguntou assim: foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que Deus respondeu? Foi. Então isso é coisa de Deus, nós não tem nada para falar não, é coisa de Deus. Agora só tem uma coisa, senhor. A gente tem que saber essa moça que é aí, né? Então pergunte para ela está aqui? Tá no quarto. Rebeca! Ela já saiu pronta. Segura o glória. E ela não foi se aprontar no quarto não. Ela já se aprontou na fonte. Oh, irmãos. Irás tu com este varão? Ela disse: irei. Irei sim. A mãe entrou em cena. A mãe entrou. Leia o texto quando tu chegar na tua casa. A mãe entrou em cena e diz: não, só um minutinho. Labão, só um minutinho. Eu posso falar? Eu sou mãe dela. Alguém diz: não, é a mãe, ela merece falar. A oportunidade está com a senhora, irmã, pode falar. A última vez que eu vi o meu cunhado faz 65 anos. Ninguém viu mais aquele homem. É provável que a minha filha vai para lá e não volta nunca mais. Vocês me dão só uma semana para mim me despedir da minha filha? Labão disse: uma semana? Ô, senhor, uma semana não é nada. O pai disse: não, a mãe merece uma semana. Eliezer podia ter dito assim: quer saber de uma coisa? O mais difícil eu consegui, foi a moça. Eu vou ficar aqui até um mês. Mas Labão não negociou não. Labão disse assim: não me detenhas. Eu não vim brincar, eu não vim passear, não vim usar os talentos do meu Senhor e gastar à toa. Eu vim numa missão. E a ordem é: vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, preparei. Se ela quiser eu vou. Quer ir? Ela agora. Eita, irmão, a trombeta pode tocar agora. A pergunta é: como é que nós estamos? Estamos na fonte, mas você trouxe cântaro? Estamos na fonte, mas está enchendo o cântaro. Eliezer está aqui e dizendo: eu vim procurar. A pergunta é: como é que nós estamos? Olha, irmãos, não tem texto para mim na Bíblia que exemplifica mais a Trindade e a igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Abraão, eu falo de Deus. Quando eu falo de Isaac, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. O pai chamou Eliezer e disse: vai lá em Mauá, procura uma noiva para o meu filho e já prepara ela. E não ofereça nada não, porque se oferecer ela pode vir por interesse. Ela tem que vir porque ela quer. E aí é que está o segredo, irmão. Só vai porque quer. A pergunta é: tem alguém te segurando nessa cadeira? Você está com uma faca no pescoço te obrigando você a estar aqui? Mas com todo o respeito da palavra, espero que você entenda a minha linha de raciocínio. A mesma porta que você entrou continua aberta para você sair. Por quê? Só fica se quiser. Mas se ficar... Olha, irmão, o desviado, pastor Adelino, o desviado nunca sai pela porta. Estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Você nunca vai ver um desviado sair pela porta. O desviado sempre sai pela janela. Você pergunta para o irmão assim: meu irmão, minha irmã, enfim, quem seja, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Olha, irmão, eu tenho 44 anos de vida. Eu prego desde os 14, fazem 30 anos que eu viajo pregando. Se fosse profissão, já estava pensando em dar a entrada na aposentadoria. Mas como é vocação, eu vou até o arrebatamento. Eu nunca vi, pastor Adelino, a gente chegar em alguém e falar assim: meu irmão, você saiu da igreja, sumiu, não te vi mais. Eu nunca vi, você pode ter visto. Eu ainda não tive esse prazer da pessoa falar assim: sabe por que eu sumi da igreja? Porque eu brinquei, eu fui negligente, eu fui um relaxado, eu não dei valor, eu cuspi no prato que eu comi. Você já viu alguém falar isso? Eu nunca vi. Sempre tem uma desculpa. Você não está sabendo não? Você não soube o que fizeram comigo? Você não viu o pastor? Você não viu aquele grupinho? Sabe o que é isso, irmão? É porque a porta está fechada e só achou a brecha na janela. Você já parou para imaginar Noé dentro da arca, irmão? 100 anos para aquele homem construir aquela embarcação. Deus não perguntou se ele queria. Ele não era carpinteiro, não era engenheiro, não era marceneiro, não tinha ferramenta. Deus desceu na casa dele com o projeto, jogou na mesa e falou: se quiser ser salvo, faça isso logo aí, ó. 100 anos para ele desenvolver o projeto, mas ele desenvolveu. Aí vem um segundo desafio, pastor Adelino: colocar os bichos dentro da arca. Quem sabe Noé disse: eu vou colocar só os domésticos. Deus disse: não,
Coloca os selvagens também. Na arca tem de tudo, irmão. Tem doméstico, mas tem selvagem. Tem aqueles que o pastor fala assim, ó, sabe aquele seu projeto? Está cancelado, vem comigo porque Deus me deu uma direção. Pois não, eu estou aqui para obedecer. Mas tem aquele que fala assim, vamos comigo ali. Eu quero ver fazer eu ir. Eu quero ver se manda em mim, manda nele, em mim não. Tem doméstico, mas tem selvagem. Tinha dia, irmão, eu quero crer que tinha dia que a paciência de Noé estava por aqui, ó. Você já parou para imaginar 1 ano e 1 mês dentro da arca trancado com a sogra? E com os cunhados, cunhadas, eu não sei como que ficou os bichos, mas enfim, entenda como você quiser. Quem sabe o negócio tinha dia que estava por aqui, quem sabe Noé disse, eu vou ver se eu saio desse negócio aqui. Mas Deus tinha fechado a porta por fora. Por isso que eu digo que quem sai nunca sai pela porta. Deus fechou uma vez dentro da arca até o dia que Deus permitir. Mas ele, quem sabe, diz, quem fez a arca sou eu. Só tem uma porta, mas tem uma janela. E fica no 3º andar. Quem sabe quando ele chegava lá, que ele abria a arca e punha a cabeça para fora. Morte, cadáver, destruição, cheiro mau. Ele olhava para dentro, olhava para fora. Olhava para dentro, olhava para fora. Quem sabe ele dizia, aqui dentro tá difícil, mas pior, fica dentro da arca. Só vai se quiser. Você dá, eu vou, tô pronto. Eu estou pronto. Ela monta no lombo do camelo. Eu calculo que se foi 30 dias para vir, foi 30 dias para voltar. Irmão, quando você entra na empresa, na escola, primeiro dia, tu chega em casa e alguém pergunta para você, como é que foi o primeiro dia de serviço? Não é difícil, mas a gente está meio acanhado, porque não conhece ninguém, não pegou amizade com ninguém ainda não. Então, eu conheci o fulano, a ciclana, a gente se aproximou um pouquinho, conversamos bastante. Aí ele estava me dando uns toques, me ajudando. Um dia já estava assim, dando um toque. Agora a minha pergunta é, você já parou para imaginar 30 dias viajando de camelo? Eu quero crer que pegaram uma afinidade tão grande. Você já parou para imaginar o diálogo desses dois em 30 dias viajando? Eu não vou nem perguntar para você responder, eu vou perguntar só para você ouvir. Quem sabe tem alguém aqui que acredita no amor à primeira vista. Ele olhou para ela e diz, é ela. Ela olhou para ele e diz, é ele. Amor à primeira vista, mas eu tenho para mim que Rebeca amou Isaac antes de vê-lo. Por quê, pastor? Porque Eliezer estava todo dia. Você vai ver como ele é. Quando você vê ele, menino bom, cheiroso. Mas você riu por quê? Salomão vai dizer em Cantares 1:3, como o perfume derramado é ele. Por isso que a igreja ama adorar o nome dele. Bonito, lindo. Já amou antes de vê-lo pela primeira vez. Mas o texto vai dizer que quando Eliezer está chegando com os camelos perto das tendas de Abraão, ela de cima do camelo olhou, e o texto vai dizer assim, e subia Isaac pelo caminho da oração. Ela olhou e diz, pelo que ela ouviu os 30 dias, ela já amou. E quando ela viu, antes de conhecê-lo, ela já sabia que era ele. Por quê? Porque Eliezer já tinha falado. Irmãos, a pergunta é, você já viu como ele é? Você sabe dizer como ele é? Alguém pinta que ele é loiro do olho azul, outros dizem que ele é dourado dos olhos verdes, nos quadros. Podemos chegar lá e ele ser um moreno, não sei como ele é, mas eu já o amo antes de conhecê-lo. Sabe por quê? Porque todo culto o Eliezer está aqui dizendo, você vai ver, se é gostoso aqui na fonte, você vai ver quando você encontrar ele. Olha, irmãos, e esse dia está para acontecer. O Eliezer está procurando, adordando, preparado para levar. Eu quero encerrar minha fala aqui nesta noite dizendo uma frase que você que tem 10, 20, 30 anos de crente, você já ouviu. Jesus está voltando. Quantos já ouviram? Diz amém. Agora a pergunta é, eu já ouvi que ia ter sinais de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão. Todo mundo ouviu isso. E isso já acontece, É perigoso nós se acomodarmos e achar que isso aí é uma mesmice, e nessa hora o Eliezer partir com a noiva. Mas Deus me deu a oportunidade de pisar algumas vezes em Israel. E uma das vezes que eu estive em Israel, nós fomos visitar o Museu do Templo. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive naquele lugar. O que tem no Museu do Templo? Tudo que foi usado no templo está guardado para ser usado quando o templo for reerguido. Tudo. Uma judia, pastor, de 22 anos, uma mocinha nova, falando em hebraico, a guia traduzindo. Eu falei para um pastor do meu lado, essa mocinha cheia do Espírito Santo, dando uma palavra numa igreja pentecostal, ela derrete com a igreja. Muito conhecimento. Falou da roupa do sacerdote, sumo sacerdote, do peitoral, da bacia de bronze, do altar, das varas lá, das lanças que viravam o sacrifício no altar. Enfim, só não vimos a Arca da Aliança, o resto está tudo lá. A gente prestando bem atenção, quietinho, o assunto desenvolveu muito rápido. De repente ela parou e falou assim, vocês estão de parabéns, porque vocês têm 5 minutos do horário de vocês que ainda não venceu. Tem uma caravana preparada
preparada para entrar. Enquanto você sair aqui, uma entra. Mas esses 5 minutos eu quero deixar aberto para vocês fazer alguma pergunta, caso vocês queiram. Um pastor ergueu a mão e falou assim: por que vocês têm tudo isso guardado aqui? Ela disse: porque o nosso templo será erguido e tudo que está aqui será usado lá. Assim, pá, pum, pá, pum. E o templo de vocês, onde vocês querem construir, nós já sabemos onde é. Mas isso não vai demorar para vocês conquistar, não, é? Não vai ser difícil conquistar lá? Ela diz: para nós sim, mas para o nosso Messias não, e o nosso Messias vem vindo aí. E ele vai conquistar aquele lugar. O outro ergueu a mão: mas mesmo que o Messias de vocês chegue hoje, você está falando com tanta veemência que parece que o negócio vai ser assim, ó. Mesmo que vocês conquistarem, não demora muito para derrubar o que está lá e levantar o de vocês? Ela disse: não, porque a engenharia de Israel, a gente derruba o que está lá e levanta o nosso em 3 dias. Oi, irmão. Aí um pastor ergueu a mão e falou assim: e qual é a garantia de vocês para ter essa fé nisso? Ela disse: as profecias não nos enganam, e nós estamos debaixo de profecia. Um pastor disse: pode citar uma profecia? Mas irmão, assim, rápido, preparada mesmo. Pode citar uma profecia? Ela disse: Cantares 2,14, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da pomba se ouve em nossa terra. Mas nós não entendemos, foi nada. A senhora pode traduzir a profecia? Ela disse: vocês vão ver as flores mais belas do mundo em Israel. Deserto, sem água. Mas não é porque somos bons, é porque estamos debaixo de uma promessa. Quando tivesse perto do Messias chegar, ia dar flor nessa terra. Segundo, existe uma pomba de um canto lamuriento que dá no mundo inteiro. Mas por meados de 2000 anos atrás, essa pomba migrou de Israel porque teve um eclipse em Israel. E por causa da escuridão, a pomba migrou. Mas só para se cumprir a profecia, que quando tivesse perto do Messias chegar, essa pomba ia voltar a cantar no nosso território. Ela disse: segundo os biólogos, há um pouco mais de 2 anos, a pomba não só voltou a cantar, como a se reproduzir. Ela disse: isso é profecia, o Messias vem aí. Um pastor gritou no meio: o nosso também, já está vindo por aí. E eu quero dar uma notícia para Mauá: ele já está perto de chegar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus, te amanhã. Vamos ver. Manhã raia. Só quem crê nesta palavra. Alabaxore calabai. Aramamai. Ele vem vindo aí, ele vem vindo aí, ele vem vindo aí. O texto, olha aqui, irmão, para encerrar, o texto vai dizer que quando ela vê Isaac, ela desce do lombo do camelo, chega no ouvido de Eliezer e diz assim: quem é aquele moço? Eliezer disse: é o moço que eu estou falando para você. Eu já conheci, só queria tirar dúvida. É ele? É ele. Ela sobe no lombo do camelo, tampa a cabeça de sinal de reverência e abaixa a cabeça. E quando chega até a tenda de Abraão, o pai pega a noiva, apresenta para o filho, e o texto vai dizer: e o pai Abraão introduz Isaac com a sua noiva nas recâmaras do pai. Porque o hino é bem claro: primeiro que ele é lindo, e porque ele é lindo, glórias eu te dou. E tem um nome para quem eu dou glória: Jesus. Aí o hino continua dizendo: então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Esse dia está chegando, irmãos. Esse dia está chegando. Eu quero dar uma notícia, eu encerro com essa fala: guarda o que você tem. Não jogue fora o que ele te entregou. Ele te adornou, ele está te preparando. A trombeta pode tocar a qualquer momento. Prepare a tua glória. Não tem carruagem que segura, não tem teto que segura, não tem fuselagem de avião que segura. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Encontraremos com ele. Só quem crê nesta palavra. Amém. Vamos a um texto, o livro de Juízes, capítulo de número 13. Eu quero ler 2 versos com os irmãos. Juízes, capítulo 13, o verso de número 22 e o verso de número 23. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de citá-lo, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto que o povo de Israel já se encontra dentro da terra prometida. Terra esta que a Bíblia vai dar alguns nomes a ela, e dentre os nomes que Deus e a Bíblia vai nomeá-la, a mais conhecida talvez seria a terra prometida.
mas a Bíblia vai chamá-la de terra larga, espaçosa. A Bíblia vai chamá-la de terra gorda, terra farta, terra que emana leite, terra que emana mel. Só que se nós pegarmos o contexto desse texto que nós acabamos de citar, nós vamos ver uma divergência aqui com a realidade dos títulos que Deus dá à terra e com o povo está vivendo. A Bíblia vai chamar a terra de terra larga e espaçosa, mas o contexto vai dizer que o povo está no aperto. A Bíblia vai dar um nome a esta terra de terra gorda, terra que emana leite, terra que emana mel, uma terra farta. Mas apesar da Bíblia chamá-la de terra fértil, o povo está vivendo na escassez. Agora a pergunta é culpa da terra? Não. É culpa de Deus? Também não. A culpa está no verso de número 1. Diz o texto que o povo tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E porque o povo tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, todas as vezes que Israel se afastava de Deus e pecava, Deus levantava uma nação como uma vara de correção para corrigir o povo e colocar o povo aonde Deus queria. Porque nós nunca vamos ler na Bíblia que Deus perdeu guerra. Então o inimigo poderia ser grande, mas se o povo de Israel tivesse na fiação, o inimigo ia perder, porque o nosso Deus não perde batalha. Mas o texto vai dizer que o povo está passando por este aperto exatamente porque eles se afastaram de Deus. Daniel capítulo 1, verso 3, se não me falha a memória, vai dizer que Deus entregou os utensílios de ouro do templo na mão de Nabucodonosor. Preste atenção que não foi Deus que perdeu a guerra, foi Deus que entregou na mão do inimigo, porque o povo estava fora dos caminhos do Senhor. Porque Deus, o inimigo pode ser grande como for, meu irmão, mas Deus não perde batalha. Eu vou repetir, o inimigo pode ser grande como for, mas o nosso Deus não perde batalha. É por isso que quando todo mundo correu de Golias, Davi foi para cima, e Davi não teve medo de Golias, porque Davi disse assim: olha, você vem a mim com esse aparato todo aí, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Se eu for na minha força eu perco, mas no nome do Senhor eu vou vencer. Receba o peso desta palavra em o nome de Jesus. E o texto, voltando ao texto, a Bíblia vai dar outros nomes à terra, e dentre eles, talvez para mim o mais conhecido, é terra prometida. Prometida porque esta terra nascera do coração de Deus uma promessa para um homem. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que graças a Deus, fora Deus quem fizer esta promessa. Porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Só para você desentalar um glória. Quem sabe alguém aqui já viveu cenas como essa que eu vou dizer. A medicina desengana. O médico diz e chama assim: ó, não podemos fazer mais nada. O que nós poderíamos fazer, fizemos. Agora nós não podemos prometer mais nada. Eles não podem prometer porque eles têm limite. Mas o nosso Deus vem na contramão da realidade. Glória. E ele diz assim: eu vou confundir a medicina, eu vou fechar a sepultura, vou acrescentar anos na terra, porque Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. E aqui, graças a Deus, que fora Deus que fizer esta promessa, porque o detentor da promessa é Abraão, foi ele que recebeu. E por que eu disse que graças a Deus? Porque se você puxar o currículo de Abraão, meu irmão, só Deus poderia ter feito a promessa que fez para aquele homem. Deus prometeu algumas coisas, mas me permita enfatizar pelo menos duas. Deus falou para ele que faria a semente dele crescer. E Deus falou para ele que a semente não ia ficar a ermo. Deus daria uma terra de posse, escritura lavrada para a semente daquele homem. Agora vem comigo, Deus falou que a semente iria crescer. Mas se nós fôssemos no capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que ele tem 75 anos de idade. 75 anos tem aquele homem. E para não bastar, capítulo 11, verso 30 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que a mulher dele era estéril. Olha o currículo como era difícil. 11:30 de Gênesis vai dizer que ela era estéril. Capítulo 12 vai dizer que ele tem 75 anos. Mas Deus vem na contramão, e Deus chega na porta da tenda dele e diz: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te guiar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha Google Maps, não tinha GPS, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Oh, glória, glória, glória. E como Deus não brinca de prometer, para resumir por causa do horário, para Abraão Deus dá Isaac, para Isaac Deus dá Jacó, para Jacó Deus dá 12 filhos, e dos 12 Deus dá José. José é vendido pelos irmãos e desce ao Egito como escravo. Mas o caminho do escravidão para José só foi a ponte que Deus usou para colocá-lo na cadeira de governador. Deus tira de baixo e coloca por cima. Deus tira de baixo e coloca por cima. Eu estou pregando, Deus tira de baixo e coloca por... Eu estou profetizando. O que é teu, não tem ninguém que vai tomar da tua mão o que Deus falou que é teu. A Bíblia vai dizer que ele se torna o governador do Egito. Você conhece o texto? A Bíblia vai dizer que a fome toma conta da terra. Ele já tinha se preparado. E o texto vai dizer que os seus irmãos descem para comprar alimento. Ele se revela aos seus irmãos. Aí diz a história que ele manda buscar toda a sua família para ele cuidar da sua família no Egito. Me permita abrir um parênteses.
Quando descem ao Egito, a Bíblia vai dizer assim: 66 almas descem ao Egito. Pelo menos a minha tradução. Eu não sei como que é a tua. Mas o original vai dizer assim, 70 almas descem ao Egito. A pergunta é, são 70 ou são 66? Depende da tua visão, meu irmão. Se a tua visão for terrena, são 66. Mas se a tua visão for do céu, são 70. Só para você entender minha linha de raciocínio. Quando Jacó desce ao Egito, quando ele chega lá, chegam na verdade com 66 almas. Mas quando ele chega lá, ele encontra José, 67. José já tinha casado, 68. E já tinha 2 filhos, 70. Quando o narrador vai narrar o texto, diz 66 almas descem ao Egito. Mas o original, quando Deus vai dizer, diz 70 almas descem ao Egito. Por quê, pastor? Porque para Deus eles estavam no Egito, mas não eram do Egito. Estavam no Egito, mas não eram do Egito. Estavam no Egito, mas não eram do Egito. Eu vou traduzir para tu desentalar um glória aí. Está na balada, mas não são da balada. Está na biqueira, mas não é da biqueira. Está no balcão, mas não é do balcão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai arrancar de lá, dar um banho de sangue e colocar do teu lado para dar glória com você. Se você crer, dê um glória por esta palavra. Estão lá, mas não são de lá. 70 almas. E onde chega um crente, meu irmão, chega a bênção. 70 almas. Faraó começou a oprimir, o povo crescer. Apertar, o povo crescer. Sovar, o povo crescer. Sujigar, o povo crescer. Açoitar e o povo crescer. O que Faraó não sabia, meu irmão, é que crente é igual clara de ovo e massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Ô glória! De 70 vão para 2 milhões. Acredita-se que chega a 2 milhões e 500 mil pessoas. Se nós fôssemos fazer uma matemática rápida aqui, o texto vai dizer que quando Deus quebra o coração de Faraó e abre os portões do Egito, saem 600 mil homens de pé. Homem, para ser chamado homem, tinha que ser casado, ter um filho, pai de no mínimo um filho homem. Então se fosse casado, 600 mil homens, 600 mil mulheres, e pai de no mínimo um filho, 600 mil meninos. 6, 12, 18. 1 milhão e 800 mil pessoas por baixo. A Bíblia vai dizer, tirando os velhos. E isso se cada casal tivesse um filho. Acreditas que chega a 2 milhões e 500 mil pessoas. Tu sabe o que é 2 milhões e 500 mil pessoas, irmão? Enfileirado um atrás do outro, com aquela mãozinha no ombro, como nós éramos lá na escola. É uma fila de 150 quilômetros de comprimento. É como 150 quilômetros de comprimento. É como do centro de São Paulo até mais ou menos a cidade de Limeira. A Bíblia vai dizer o nome do primeiro, mas a Bíblia não diz o nome do último. Sabe por quê? Porque o importante não é ter nome nem posição. O importante é fazer parte do povo e entrar na terra prometida. Glória! Deus vai falar com Moisés lá nas pailagens do Sinai. Moisés está pastoreando as ovelhas do sogro, quando ele olhou para um pedaço de sarça, e ele viu um foguinho na sarça. Irmão, o que é sarça? A Bíblia nem fala dela. A Bíblia vai falar do nome sarça depois que o foguinho se acendeu. Porque antes de ter o foguinho, ninguém nunca nem ouviu falar de sarça. A pergunta é, o que somos nós sem o foguinho? Tem gente que quer ser tanta coisa, irmãos. Se tem uma coisa que me enoja é gente metida, principalmente na igreja. Porque lá fora quem tem pode até se exibir. É feio, mas ainda se exibe. Mas se exibir com dom e talento. Canta e acha que só ele canta. Prega e acha que só ele prega. Eu vou dar uma notícia, tirando eu e você, Deus tem 7 mil guardado na manga, melhor do que nós tudo junto. A glória é dele, a casa é dele, o poder é dele, você é dele. Esse glória que tu vai mandar agora é pra ele. Alabaxouri calabai. Quando ele chega perto, ele disse, deixa eu ver o que é o foguinho. Ele não sabia, mas era Deus no foguinho. Primeira coisa que ele toma já é logo uma palavra invertida. Tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque você andou no Egito 40 anos pensando que era alguém. Lá tu andava em piso lustrado. Aqui é areião, mas eu estou aqui. Tira a sandália dos teus pés. A terra que tu pisa é terra santa. E resumindo, ele tira a sandália. Diz o texto que Deus fala para ele voltar. Diz a história que Deus lá para ele algumas promessas. Deus pergunta para ele, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, é o teu ministério. Segura ele que eu vou te usar. Joga no chão, jogou no chão, se transformou numa serpente. Ele corre para o lado da serpente, para o outro. Deus diz, pode pegar a vara. Não, é uma serpente, não é vara, pode pegar. Quando ele pega pela cauda, vara. O que você tem na outra mão? Nada, coloca debaixo do braço. Tira debaixo do braço. O que você tem na mão? Está leprosa, fica tranquilo que eu vou devolver a tua mão. Coloca debaixo do braço, tira debaixo do braço. A mão está sadia. O que é isso? É sinais que eu estou contigo. Mas não fique preso em sinais, Moisés. Porque quando tu chegar lá no Egito, fica tranquilo que os bruxos lá também fazem sinal. Eu vou te dar uma garantia melhor do que sinal. Eu vou te dar a garantia da minha palavra. Porque irmãos, com todo respeito, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que gostam de sinais. São os crentes que mais migram de igreja. São os crentes do Remiflow, Remifly.
Mas eu quero te dar uma notícia: fica onde Deus te colocou, porque melhor do que movimento é a garantia da palavra. Deus o convence. Aí ele pergunta para Deus: Senhor, mas eu fiquei no Egito e eu sei que lá tem mais de 1000 deuses. Se ele perguntar no nome de quem eu vou, eu digo o quê? Deus disse: se ele perguntar o meu nome, diga que o eu sou te mandou. Mas só eu sou? Mas não é muito pouco, não. Lá tem mais de 1000 deuses. Deus falou para ele: se perguntar o meu nome, eu sou. Se quiser nome completo, eu sou o que sou. Não, eu tinha dado glória por esta palavra. Não é qualquer um não, meu irmão. Oh, ele chega no Egito, irmão, para resumir, com um pedaço de vara ele quebra o coração de Faraó. Deus pergunta para ele assim: quais são os deuses mais venerados do Egito? Lá tem 10, no total são 1000, mas venerados são 10. Deus disse: eu vou descer e conversar com os 10. Eu não vou falar nem com os menores, quero falar com os melhores deles lá. Irmão, só para você me entender, Deus desceu e deu uma... Porque Deus, quando quer, Ele desce no território do inimigo e mostra que é Deus no território do inimigo. Eu estou profetizando para você que não pode entrar aonde tem aquela situação lá. Se você crê, Deus, enquanto você adora aqui, Deus desce lá e mostra que é Deus lá. Olha, um dos deuses do Egito era o Tifã. Acredita-se que Tifã protegia a terra do Egito contra a praga do piolho. Deus desceu no Egito, meu irmão, deu uma surra em Tifã, mandou tanto piolho que até a estátua dele ficou piolenta. Deus é Deus. Com um pedaço de vara ele quebra o coração de Faraó. Com um pedaço de vara os portões do Egito são abertos. Com um pedaço de vara sai 2.500.000 pessoas. Com um pedaço de vara eles caminham até diante do Mar Vermelho. Com um pedaço de vara tem mar na frente, montanha aos lados, e Faraó vem vindo atrás. O povo murmurando. Meu irmão, tu parou para imaginar 2.500.000 pessoas criticando? Mas quando Moisés pedindo para Deus uma resposta, Deus levou 24 horas para abrir a boca e falar com Moisés. O que me chama a atenção é que Moisés está clamando por resposta. E depois de 24 horas, quando Deus vem falar com Moisés, Deus vem com uma pergunta. Moisés dizendo: Senhor, e agora? Povo aqui, não dá para correr, mar adiante, montanha, estou com velho, estou com criança, estou com gado, estou com a fazenda, não dá para correr. Atrás vem vindo o Faraó. E quando Deus resolveu abrir a boca, Deus diz: por que clamas a mim? Não, o senhor não está me perguntando isso agora. Eu estou clamando porque o povo quer me linchar. Deus disse: quando eu te chamei lá atrás, eu te dei o que na mão? A vara. O que você tem na mão? A vara. Coloca na água. O ministério não mudou, ele é o mesmo, a chamada é tua. Bom, com o sopro da narina de Deus. Você entende isso, irmão? Ai. Ó. Irmãos, minha calculadora falta bateria para fazer essa conta. A minha mente é muito rasa para falar de um Deus tão profundo. Deus me deu a oportunidade de ir algumas vezes nos Estados Unidos. E uma das vezes que eu estive naquela nação, quando eu saí da cidade onde pregamos para voltar para o Brasil, andamos alguns quilômetros para pegar o voo de volta. E durante essa viagem, nós atravessamos 7 quilômetros de ponte em cima de um braço do mar. Quem já foi lá sabe o que eu vou dizer. Carros bons, asfalto top, mas para mim tinha alguma coisa solta naquele carro, irmão. E eu falei: meu Deus, tem alguma coisa solta aqui. Eu vou perguntar para o pastor. Um homem com um carro novo desse, eu perguntar se o pneu dele está furado, é até uma falta de ética, mas está balançando demais. Eu perguntei para o pastor: pastor, posso fazer uma pergunta? Pois não. Tem alguma coisa balançando no carro, será que é o pneu do senhor? Ele disse: não, é a ponte que está balançando, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei: é a ponte? Ele falou: é a ponte. Ele falou: mas fica tranquilo, nós vamos chegar lá do lado de lá. Eu falei: mas balançando desse jeito? Sim, a engenharia da América, pastor. Se a engenharia da América fosse igual do Brasil, quando pegássemos os tufões que pegamos aqui, não ficava pedra sobre pedra. Só para o senhor ter uma base, o último tufão que enfrentamos aqui, acredita-se que o pico do vento chegou a 180 km por hora. Quando nós chegamos do lado de lá, nessa próxima cidade que vamos encontrar, quem olhava para cá, parte da ponte balançava assim, ó. Só que quando passou o tufão, foi feito um reparo e a ponte estava de pé. Eu falei: 180 km por hora, pastor, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Ele falou: vou tentar te traduzir. Teve gente que não achou mais a casa, porque foi levado no olho do furacão. Carro foi levado e não foi mais encontrado. A árvore foi arrancada da calçada com raiz e tudo, e até hoje não sabe onde foi parar a árvore. Ele disse: isso é um vento de 180 km por hora. Aí eu fico imaginando, meu irmão, se um vento de 180 km por hora leva a árvore com raiz, leva carro, leva a casa, qual foi a velocidade do vento que Deus soprou com o nariz para rasgar o mar, secar a terra e preparar um glória? Não voou um crente. Porque vento de Deus não arranca o que está do lugar. Vento de Deus pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. Eu estou profetizando, e se você crer, receba o peso da palavra. O vento está soprando, mas tem culto de ação de graça no final deste vento.
Deu passaram, diz a história. Acredita que foram 24 horas que levaram para atravessar o mar. E quando chegaram do lado de lá, ele toca nas águas, o mar se fecha. Miriam diz: antes de continuar a viagem, eu posso cantar um hino? Eu não sei o ritmo, eu sei qual é a letra e o instrumento. Um pandeiro. Ela pega o pandeiro e começa: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, que afogou Faraó e os seus carros no meio do mar, porque só o Senhor é Deus. Que destruiu o exército de Faraó no meio das águas, porque só o Senhor é Deus. Eu vou profetizar que está preparando uma semana de vitória para você, porque só o Senhor é Deus. Porque tem um mês de agosto preparado de vitória para a tua casa, porque só o Senhor é Deus. Porque esse vírus vai cair por terra, porque só o Senhor é Deus. Quando chegam do lado de lá, irmãos, Deus chama Moisés. Nós estamos numa viagem, hein? Nós vamos chegar do lado de lá. Quando chegam do lado de lá, a história vai dizer que Moisés sobe no Monte Nebo. E no Monte Nebo, Deus mostra para Moisés as planícies da terra pelas bandas de Jericó. Deus me deu a oportunidade de pisar neste monte. Hoje esse monte fica na Jordânia. Quando tu chega no alto do monte na Jordânia, o guia turístico fala assim para nós assim: vocês estão vendo aquele risquinho no meio do deserto? E a gente fala assim: ele é maior, mas como estamos em seca, ele está só um fiozinho. Ali é o Rio Jordão. Do Jordão para lá é Israel, aqui é a Jordânia. Olha lá no fundo do deserto, e quando nós olhamos no fundo do deserto, parece uma mancha. Está vendo aquela mancha que parece uma sombra no meio da areia? Todos nós dizemos: sim, ali é Jericó. Sabe onde nós estamos? Estamos no Monte Nebo. Foi daqui que Deus falou com Moisés e mostrou a terra. E quando Deus mostrou a terra para Moisés, Moisés falou assim: é a terra que nós vamos entrar. Deus disse: nós não, nós é muita gente. Você não. Como não, Jeová? Eu não mandei currículo, foi o Senhor que me chamou. Eu já tinha a profissão, eu estava tranquilo, e o Senhor me convidou e eu aceitei o convite. Deus diz: porque quando eu falei para tu ordenar que a rocha vazasse água, você bateu. Eu não mandei bater, eu mandei falar. Moisés tentou advogar a causa dele, dizendo: mas a culpa não é minha, a culpa é do teu povo. O teu povo me irritou tanto aquele dia, que quando eu fui ver, em vez de falar, eu bati. Deus falou: então por causa do meu povo você não entra. Eu tenho uma nota de rodapé só para o ministério aqui, com todo temor e tremor. É perigoso, pastor, se nós não vigiarmos, enchermos o céu, e se nós não cuidarmos de nós, não chegarmos lá. Mas que Deus nos guarde em nome de Jesus. A história vai dizer, irmãos, que Moisés fala: e quem é que vai colocar o povo? O povo é meu. Você está preocupado com o quê se o povo é meu? Mas quem é o homem? Josué. Posso avisar ele? Não. Aqui, ó, acabou. Mas Josué não está comigo, Jeová. Josué gosta de estar em dois lugares, ou na hora dos meus vestidos, ou dentro da tenda. Como o Senhor mandou subir sozinho, ele está na tenda. E como é que fica? Fica tranquilo. Deus tira Moisés, irmão, não tocou campainha, não pediu licença, não deu a paz do Senhor, nem bateu palma. Deus, desculpa da minha expressão, é muito Deus, é muita coisa para uma mente tão rasa. Deus chegou chegando. Quem sabe Josué dentro da tenda pensando: o que Moisés vai, o que Deus está falando com Moisés, hein? O que Moisés vai ordenar, o que está acontecendo? Enfim, daqui a pouquinho Deus diz: levanta-te e te prepare para colocar o meu povo do outro lado do Jordão. Cadê Moisés? Já foi. E agora? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O que me chama a atenção é que Deus não falou assim para ele: pastor, como eu usei Moisés, eu também vou te usar. Não, senhor. Porque Deus, quando guardou Moisés, Deus guardou ele com o ministério inteiro. Guardou ele e a vara também, para ninguém pegar emprestado. Deus estava falando para Josué entre linhas: ele eu usei na vara, você eu vou usar na espada. Porque aqui ninguém é papagaio de congresso. Tu vai com a ferramenta que Deus te deu, eu vou com a que Deus me deu, e o nome de Deus, santo, glória. Moisés sai na porta da tenda e diz: santificai-vos hoje. Por quê? Porque se tiver santidade hoje, Deus vai fazer maravilhas amanhã. Deus prepara Josué, e no intervalo de 7 anos, diz o texto que ele cruza o Jordão, chega diante das muralhas, dá uma volta por dia durante 6 dias, para resumir por causa do horário, dá uma volta por dia durante 6 dias, e no 7º dia 7 voltas. Aí o texto diz que ao cabo do 7º dia, na 7ª volta, eles clamaram, a muralha caiu. Eles clamaram, a muralha caiu. Eles clamaram, a muralha caiu. Eu vou traduzir: um glória teu aqui, o gigante cai, a muralha cai, o leão. Agora, irmãos, me permita entrar no texto. Quando eu saio do livro de Josué e vou para Juízes, se eu narrar
ou ficar preso nessa narrativa isolada, pode me levar a entender que todos os inimigos de Israel foram destruídos quando entraram dentro da cidade. Porque para imaginar, se nós ler só o texto que vai dizer, e a 7ª volta, eles clamaram, a muralha caiu e o povo entrou dentro da terra. Se você parar aí, vai te entender o quê? Se Deus levou o povo até lá, se Deus derrubou a muralha, se o povo entrou para dentro da terra para dominar a terra, o que te leva a entender? Não sobrou ninguém de inimigo na terra. Mas quando eu saio de Juízes, de Josué, e vou para Juízes, eu vou ver que a realidade não foi assim. Teve inimigo que Deus abateu, mas teve inimigo que Deus não destruiu. A pergunta é, por que, pastor? Se nós pudéssemos fazer uma pergunta para Deus, Senhor, o povo ficou 430 anos no Egito, 40 anos no deserto, e quando chegam dentro da terra ainda tem inimigo? Com certeza Deus ia dizer, eu conheço o povo que eu tenho. Se eu tirar todos os inimigos, eles vão me esquecer, porque 40 anos do deserto quase me esqueceu. Imagina dentro da terra que manda leite e mel. Sabe o que é isso, irmão? É a pedrinha no sapato do profeta. Pedrinha essas que às vezes Deus nunca vai tirar. Só que fica tranquilo, Deus te prometeu, mesmo mancando, você vai chegar lá. E na ocasião desse texto, chegando no capítulo 13 do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que esse inimigo não é qualquer inimigo. Esse inimigo são os filisteus, que para mim, irmãos, depois do pecado foi o pior inimigo que Israel enfrentou, os filisteus. Porque os outros inimigos de Israel, quando eles iriam atacar, eles faziam barulho. Você vai ver lá em Crônicas, quando os amonitas, os da montanhas de Seir, vieram invadir Judá e afrontaram Josafá, o que eles disseram? Nós vamos entrar na terra, eles avisaram. Vamos entrar na terra, saquear a terra, pegar o que nos interessa, os homens vamos matar, vamos levar os jovens, saquear o ouro, a prata, o gado, levar as mulheres, eles avisavam. Mas os filisteus, não. E o inimigo que avisava dava tempo de Israel se fortalecer, mas os filisteus trabalhavam na forma da infiltração. E você sabe como é que funciona uma infiltração, meu irmão? Tu olha para o canto da parede, a parede pode ser linda como for, mas se tiver infiltração, com pouco dia aparece uma mancha. Não adianta tu arrancar aquela massa velha, não adianta você arrancar até o tijolo, não adianta você bater massa nova, não adianta você dar fundo, se tiver infiltração não adianta passar um vedacite, não adianta passar massa corrida, lixar e pintar, porque se tratou as cascas, mas não tratou o problema, com pouco dia vai manchar de novo. E o que eu tenho que fazer? Tem que quebrar tudo, e não é tratar de fora para dentro, é tratar de dentro para fora. É por isso que o hino da harpa vai dizer espírito, alma e corpo. Porque se fosse de fora para dentro era corpo, alma e espírito. Mas quem trata só de fora para dentro só tem rótulo, mas não tem conteúdo. Tem aparência, mas não tem caráter. Tem aparência, mas não tem essência. Porque é tratado por fora, parece que é, mas não é. Mas aquele que abriu para Deus tratar de dentro para fora. Olha, irmão, toda casa tem um quartinho chamado quartinho da bagunça. Desculpa falar. Pode até tentar se esconder, mas no decorrer aqui, você quer ver como se revela? Pode até não ter o quartinho, mas tem o cantinho. Já está aparecendo, ó. Aquele quartinho tão particular que quando chega a visita, você fala para as crianças assim, ó, se você abrir aquela porta, olha Deus revelando aí, irmão. Se você abrir aquela porta, não me abra aquela porta. O quartinho é tão particular teu, que você fala para alguém, vai lá no quartinho, pega tal coisa para mim. A pessoa entra, olha e não enxerga. Fala para você, não tem não. Você diz, lógico que tem. Você quer ver? Você vai lá na primeira e você acha. A pessoa diz, mas olha, eu olhei e não enxerguei. E como que você enxergou? Porque o quartinho é teu. Você conhece o que está lá dentro. E tem dia que a dona de casa olha e fala, eu preciso fazer uma faxina urgente aqui. Só que precisa de coragem para mexer nele. E chega um dia de coragem, minha irmã, que você levanta de manhã e diz, hoje eu mexo nele. A primeira coisa que você faz é arrancar tudo de dentro para fora. E tem coisas que você pega que você diz assim, eu nem lembrava que eu tinha isso. Olha como Deus está falando, irmão. Aí você diz, eu nem lembrava que eu tinha isso. Tanta coisa que eu tinha aqui para jogar fora ainda está aqui. Só que você tira tudo, tira o pó, limpa. E quando é hora de você começar a descartar e só guardar o que é útil, tem coisas que você pega, olha e fala assim, eu nem lembrava que eu tinha, nem estou usando, mas vai que eu precise. E guarda tudo de novo. Agora receba esta palavra. É nesse quartinho da tua alma que Deus está pedindo a chave, dizendo, deixa comigo que eu vou entrar.
Eu preciso fazer uma faxina aí dentro. Desculpe que é encerramento de congresso, mas eu venho com uma palavra da parte de Deus. Deus está dizendo: eu quero entrar, vasculhar, tirar o pó, arrancar o que está sobrando e colocar o que está faltando. Eu não sei se você pode dar glória por esta palavra. A infiltração. Eu vou falar para alguém que me escuta aqui, ou talvez você está na tua casa. Eu preciso falar isso. Filtração mina as forças. Filtração tira as forças. É como uma sanguessuga, é como uma hemorragia. E eu vou falar para alguém aqui: lembra de como você era e como você está. Lembra de quem foi você e quem você é hoje. Noites, campanhas, madrugada, oração, jejum, mas parece que a infiltração minou as tuas forças. Mas eu venho debaixo desta palavra para dizer para alguém aqui: se você entregar a chave deste cômodo da tua alma na mão de quem tem poder, Deus vai renovar as tuas forças hoje. Ah, santo, 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 santo. Essa mensagem é por revelação, tem endereço certo. O plenário está bonito, o templo é belo, você está ouvindo, mas Deus te trouxe para dizer para todos nós aqui: é necessário uma faxina. É necessário fechar as brechas para os filisteus não minar as tuas forças. Sabe como eles entravam, irmão? Eles entravam com alianças no comércio. Eles entravam com casamentos mistos. E quando os filisteus diziam: vamos atacar, alguém dizia: feche os muros, feche as portas, reforce as muralhas, eles não podem entrar aqui. Aí eles diziam: nós não vamos entrar, nós já estamos dentro. Entramos e ninguém viu, sentamos e ninguém enxergou, cantamos e ninguém ouviu. Estávamos lá no meio, mas ninguém nos enxergou. Mas eu profetizo, debaixo da autoridade desta palavra, ele pode até estar calçado, camuflado, escondido, mas hoje a casa dele vai cair. Eita, só que tem uma coisa, irmãos: ainda tinha os remanescentes. E os remanescentes fazem a diferença. A Bíblia vai dizer que enquanto Israel se afastou de Deus, tinha um casal. Não era muito não, irmão. Era um casal. Que me perdoe do que eu vou te perguntar. Eu não sei o que eles tinham, você sabe? Porque eles chamaram tanta atenção de Deus. Deus olhou para uma nação e viu o pecado e entregou na mão do inimigo 40 anos. Mas ao cabo dos 40 anos, Deus olhou um casal que chamou a atenção. Eu posso não estar à frente, eu posso não estar no meio, eu posso não fazer parte, mas se eu conseguir chamar a atenção de Deus. A Bíblia vai dizer, mas quando o escritor, irmão, vai descrever esse casal, parece que é até injusto. Porque o escritor de Juízes, no capítulo 13, quando ele vai narrar, quando ele vai falar do pai de Sansão, era Manoá e a sua mãe. Quando ele vai falar deste casal, ele coloca o homem, o Manoá, lá no monte. Mas quando vai descrever da mulher, coloca ela lá no vale. Olha como o texto vai dizer de Manoá: existia um homem da tribo de Dan, da terra de Zorá, cujo nome era Manoá. Colocou ele lá em cima, deu a linhagem de que tribo que era, nome dele. Mas quando vai falar o nome da esposa, diz assim: casado com uma certa mulher estéril. Além de não falar o nome da irmã, ainda fala o defeito. Porque em Israel, mulher estéril era sinônimo de pecado. Só que tem uma coisa, meu irmão: aquela mulher tinha alguma coisa que chamou a atenção de Deus. Porque o texto vai dizer que ela está ocupada com os seus afazeres. Quando de repente o anjo chega. Que cena, irmão. Desenha na tua mente aí, porque é muito profundo para uma mente tão rasa como a minha para tentar te descrever. O anjo não tocou campainha, não pediu licença, não deu a paz do Senhor. O anjo chegou dizendo: és estéril, né? Nunca geraste? Porém eu cheguei e vou mudar. Tu vai gerar. Eu tenho uma notícia: aonde ele chega, o milagre tem que acontecer. Só abrir um parênteses aqui, irmão. Recebi um convite, pastor, para orar por uma moça em Catanduva, internada no hospital, desenganada dos médicos. O telefone tocou, pedindo socorro. Era quase uma noite de sábado, fim de tarde. Eu estava com um compromisso para nós irmos comemorar 1 ano de fundação de um trabalho nosso numa outra cidade. E a irmã me ligou perguntando se eu podia orar. Eu falei: irmã, pode ser amanhã.
Ela disse, pode, pastor. Eu falei, amanhã pela manhã, antes de eu ir para a escola dominical, nós vamos orar. Pode ser? Pode ser. Eu falei, mas o que está acontecendo com a moça? O médico desenganou, pastor. O médico deu até 7 dias de vida para ela. Eu falei, meu Deus, o que ela tem, irmã? Ela está com leucemia. O médico não sabe como ela está viva. Começou com uma fraquezinha na terça, corpo todo manchado na quarta. Foi para o médico na quinta, pediram o exame, recolheram o exame. Sexta-feira, ontem, ligaram para o esposo, meu filho, ir buscar o resultado. Já mandaram ela encaminhá-la direto para o médico. Quando o médico clínico geral olhou, falou, já fugiu da minha alçada. Vou indicar para um médico que toma conta desta área. Quando indicou para o médico olhou, o médico disse, vai para a internação agora. Aí quando chegou no hospital, meu filho perguntou para o médico, doutor, o que está acontecendo? Tua mulher está com leucemia, estado avançado. Se você olhar as plaquetas da tua mulher, está tão baixa, que falta pouco para o sangue da tua mulher virar água. Ela está correndo um sério risco de ou infartar, ou então ela tem uma parada cardíaca. Eu não sei como ela está viva. Aos olhos nossos, ela tem até 7 dias de vida. Falei, amanhã cedo eu chego aí. Desliguei o telefone e falei para minha esposa, quando eu contei para minha esposa disse, mas por que você não vai orar agora? Eu falei, não, mas amanhã eu vou. Mas o médico deu até 7 dias, amanhã pode ser tarde. Eu falei, é verdade, eu não usei essa matemática aí. Aí eu disse, então, pronto as crianças que eu vou lá. Peguei o azeite, coloquei no carro. Quando eu cheguei no hospital, um jardim muito bonito na frente daquele hospital. Quando eu cheguei, eu vi um moço sentado. Ele não conseguiu sentar no banco, ele sentou no jardim, na grama. A cabeça dele estava para baixo do joelho, no meio das pernas. Quando eu olhei, me veio na mente, ele é o esposo. Quando eu fechei a porta do carro, que ele olhou para mim, levantou o pescoço. Ele levantou, parece que o semblante dele reviveu. Ele veio ao meu encontro e eu deduzi a ele. Ele disse, pastor Isaías, a paz do Senhor. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. O senhor que é esposo da irmã que está internada? Sou eu mesmo, pastor. O senhor pode ir lá fazer uma oração? Vamos lá. Quando chegamos lá, não queria deixar nós entrarmos, porque ela estava numa sala isolada, de máscara, não podia pensar em pegar uma gripe, um resfriado, nada. Tamanha era a fragilidade que estava no corpo daquela irmã. Mas o porteiro, chegou um porteiro, troca de plantão, o porteiro chegou, eu acho que o porteiro era dos nossos, crente, que o porteiro me viu de terno e gravata, falou, vai lá meu irmão, toca fogo lá que eu seguro aqui. Ô glória! Passei pela portaria, quando nós entramos no quarto, o pastor Jairo, ela sentada na cama, uma moça muito bonita, os olhos dela de uma cor, parecia uma pedra, mas com máscara, eu só enxerguei os olhos dela, ela sentada na cama. Quando o esposo abriu a porta, que ele entrou, eu ouvi ela dizer para ele, você voltou? Ela falou, o pastor está aqui. Quando eu entrei para o lado de dentro da porta, que eu passei pelo batente, o Espírito de Deus disse comigo, diga para ela que eu cheguei, vou confundir a medicina e acrescentar os anos de vida dela na terra. Só para você dar outro glória melhor do que esse. Aonde ele chega, o milagre tem que acontecer. Estou sentindo ele aqui. Quem precisa do milagre, receba. Na área que você precisa, ele chega. Irmãos, pastor Jairo, com todo respeito, eu achei aquela palavra, Jefferson, muito pesada para mim. Eu pensei, pastor, quem sou eu para chegar aqui dizendo Deus está fechando a sepultura, acrescentando os anos de vida e confundindo a medicina? Eu falei, Senhor, manda outra porque essa é muito forte. Deus sabe do que eu estou falando. E não adianta me julgar não, porque aqui ninguém tem sangue azul. Porque ficou bombardeando na minha mente, pastor, até 7 dias, pastor Mateus, até 7 dias, até 7 dias, até 7 dias. Eu fui ouvir até 7 dias. Aí eu disse assim para ela, eu falei para Deus, Senhor, manda outra, que outra eu consigo, essa não. Aí eu tentei dar uma arrumada, né, irmão? Eu falei assim, até porque, Senhor, se o Senhor fizer, a glória é tua mesmo, o importante é o Senhor fazer, não precisa nem de eu falar. Mas Deus é demais, irmão. Deus, pastor Wellington, quando Ele quer me usar, e você também, Ele cria situações para nos colocar onde Ele quer. É assim ou não é, irmão? Deus, quando quer, Ele cria situações para nos colocar onde Ele quer. Lembra dos discípulos no meio da tempestade? Jesus chegou e disse assim, Jesus já tinha mostrado que era Deus na banda de cá, lá no livro de Marcos, no capítulo 4, antecedendo o capítulo 5. Se você catar do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver o que Jesus fez na banda de cá. Aí um dia Jesus chama os discípulos e diz assim, entremos no barco e vamos para a banda de lá. Os discípulos falaram, estamos dentro. Se na banda de cá ele já arrebentou, na banda de lá nós vamos chegar chegando. Mas Jesus não falou o que tinha no meio da viagem. Porque se Jesus fala, entra no barco, mas se preparem. Vocês não têm noção do que nos espera no meio do mar. Sabe quantos iam entrar? Só Jesus talvez. Eles, mas Jesus diz, vamos para a banda de lá. Não, Deus é especialista. Talvez se você soubesse o que é um ministério, você tinha recuado. Mas eu estou falando para alguém que
até pensou em parar. Você já está dentro. Você já está na banda de cá, meu amigo. Se você pular para fora, lá tem tempestade. E aqui, o barco balança, mas ele está no controle. Oh, glória! Aí, irmão, irmão, eu não gosto de pescar. Eu gosto do peixe. Quem sabe tem alguém aqui que queria me convidar. Me convida para o pós-pescaria. Esse não é minha chamada. Até porque eu gosto de conversar. Diz que quem vai pescar não pode falar para não espantar o peixe. Já não vai dar certo. Não é verdade, irmão? Mas tem um irmão lá em Catanduva, pastor, que falou assim para mim: pastor, vamos pescar no rio Tietê. Eu falei: ah, meu irmão, me perdoa, eu não sou feliz com pescaria. Ele falou: por quê? Eu falei: porque você joga o anzol lá, não pega nada. Ele falou: não, pastor, tem segredo. O negócio de chegar lá e jogar um anzol não vira mesmo. A gente vai um dia antes, ceva e volta para casa. No outro dia nós vamos no mesmo lugar que ceva, a noite anterior, e o peixe vai estar lá. Aí eu até brinquei com ele. Falei: ah, e o peixe sabe o endereço. Ele falou: claro. Um peixe olha para o outro e diz: vamos comer, ontem ali tinha comida, vamos lá ver se tem. Eu falei: eu não sabia que o senhor sabia interpretar essa língua também, meu irmão. Aí ele disse: mas é assim que funciona. Aí a gente chega lá, ele vai lá tentando procurar comida, o anzol está lá. Aí o senhor pega. Irmãos, eu não sei disso aí não, mas trazendo para o nosso lado, Deus quando quer, Ele ceva. Deus, lembra do dia que você aceitou a Jesus? Alguém disse assim: quem quer aceitar Jesus? Quem quer entrar dentro dessa porta? Tem vitória para você. Você diz: cadê a porta? Vitória é comigo mesmo. Cadê a porta? Tu entrou para dentro da porta. Mas quando tu chegou dentro da porta, mas você já está dentro, irmão. Oh. Aí Deus falou assim comigo, pastor. Aí Deus cevou. Já que eu não quis falar primeiro, Deus falou: diga para ela vigiar com os pensamentos dela. Falei: ah, isso aí dá para mim falar, Jesus. Falei assim: irmã, Deus manda falar para a senhora vigiar com seus pensamentos. Aí foi descendo e eu fui entregando. Porque tem um pensamento na sua mente dizendo: o que vai acontecer comigo? E se eu morrer? E o meu marido e meu filho que é pequeno? Aquela mulher começou a chorar. E minha casa? Quem vai cuidar do que é meu? Eu sou tão nova. Quando eu disse isso, ela arrancou a máscara e jogou no chão. Ela começou a chorar. Irmãos, veio uma descarga de graça, que eu não sei se desceu, se subiu, ou se desceu e subiu e pegou na tampa. Eu só sei que quando eu fui ver, eu já estava. E Deus manda te dizer que Ele está confundindo a medicina, fechando tua sepultura e acrescentando teus anos de vida na terra. Quando eu disse que eu caí, a ficha que eu falei, vamos orar logo. Catei, ungi ela, dei a paz do Senhor e sábado, domingo, segunda, 2 da tarde, toca o telefone. Era a irmã. Quando tocou o telefone, que eu olhei, eu confesso que eu gelei. Mas quando eu pus no ouvido, era a sogra dizendo: pastor, a paz do Senhor. Uma alegria. Falei: não morreu, pensei. Se meu filho quer falar com o senhor, está tão ansioso que ele quer falar. Quando eu passei para ele disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu essa manhã no hospital. Ficaram em pavorosa. Chegaram de manhã a equipe médica para começar a mexer na minha esposa. Não acharam mais a leucemia. Seguro glória. Não acharam mais a leucemia. Viraram ela do avesso. Arrancaram o líquido da espinha. Acharam que era medula. Também não era. E depois que mexeram, remexeram, me chamaram e disseram: eu não sei o que aconteceu, porque quem entrou morrendo na sexta, hoje só deu deficiência de vitamina B. Aonde ele chega, o milagre tem que acontecer. És estéril, né? Nunca geraste, porém eu cheguei e vou mudar. Tu vai gerar. Irmãos, toda vitória tem um preço. Não vai atrás de evangelho barato não, viu? Deus não mudou, Ele é o mesmo. Eu não entrei no tópico porque o horário não me permite, mas quando Josué saiu na boca da tenda e disse: santificai-vos hoje, para ver maravilhas amanhã. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu não sou muito velho não, mas eu sou nascido e criado na igreja. Se Jesus me der vida, já em fevereiro agora eu faço 44 anos de idade. Prego desde os 14. Se Jesus não voltar até fevereiro, vão fazer 30 anos que eu viajo o Brasil pregando. Se fosse profissão, eu já estava quase me aposentando. Mas como é vocação, eu vou até o arrebatamento. Só tem uma coisa, pastor: eu já tenho visto a igreja mudar demais. Jogo de luzes, paredes pretas, fumaça para atrair. Não, nós não precisamos disso não. Não é o que está lá que tem que trazer aqui para agradar ninguém não. É o que está aqui que vai abraçar Ribeirão e região. Receba. Oh glória. Toda vitória tem um preço. Nós estamos vivendo um evangelho, Jefferson, que nas mídias da rede social tem crente se degladiando. O camarada morre na prática do pecado. Aí tem um advogado que entra dizendo: quem sabe na última hora
Pediu perdão e Jesus salvou. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque Jesus foi tão cauteloso para falar do inferno, que quando ele vai falar da parábola do rico e do Lázaro, ele dá um nome para quem foi para o seio de Abraão, Lázaro. Mas para quem foi para o Hades ele não dá, só fala que é rico. Então quem sou eu para julgar alguém? Mas eu sou de um tempo, meu irmão, que Jesus, eu aprendi e continua no texto: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz diariamente. Oh, se eu fosse você eu dava glória. Toda vitória tem um preço. O anjo olha para ela e diz assim: ó, vou cumprir, só tem uma coisa, tem umas recomendações. Primeiro, a senhora não coloca bebida forte na boca, não coloca nada imundo na boca, não chega perto de nada imundo, porque o que está dentro do teu ventre aí é nazireu. O menino tem as mesmas recomendações que da senhora, só que ele vem com 2 a mais. Navalha na cabeça, nem pensar, e nem vai chegar perto de nada morto. O dia que o pai morrer ele não vai no velório, o dia que a mãe morrer ele não vai no velório. Quando ela pensou em pensar, o anjo, que ela procurou, cadê o anjo? O anjo sumiu, irmão. Ela foi falar com Manoá: Manoá, me apareceu um varão, sabe da nossa história, sabe que eu sou estéril, mas falou que eu vou gerar. Falou para mim fazer 5 coisas, 3 comigo e 5 com o menino. E ela descreve o que eu acabei de falar. Manoá perguntou: e quem era ele? Eu não sei, quando eu fui ver já estava aqui. E da onde ele veio? Também não vi, eu estava trabalhando, quando eu olhei ele estava do lado. E o nome dele? Eu não perguntei, não deu tempo. E qual que era a aparência dele, para mim saber se eu conheço? Vê lá quando tu chegar na tua casa, a aparência dele. Era uma coisa diferente. Era uma mistura de beleza com uma coisa terrível. A aparência dele era terribilíssima. Não dá para falar. É igual quem não vem no culto e depois te encontra. Não sabe dizer se a igreja subiu ou se o céu desceu. Porque Deus não se explica, se sente. Eita, tem um guerreiro aí, irmão. Manoá, olha o texto para nós encerrarmos. Manoá, diz o texto, foi orar instantemente, insistentemente. E a oração de Manoá foi assim, irmão: Senhor, o Senhor, se foi da tua parte o mensageiro, o Senhor pode fazer voltar? Porque minha mulher falou tão pouco que ela deve ter esquecido mais da metade. O peso da responsabilidade é tão grande que eu achei que é pouco. O Senhor pode voltar para falar certo? Irmão, não sei o que aquele casal tinha, mas não é que Deus voltou. Tem gente que não consegue sentir a presença dele dentro da casa dele. O camarada fez Deus voltar lá na casa dele lá. Só que tem uma coisa: o anjo não voltou para Manoá, o anjo voltou para a irmã sem nome. O texto vai dizer que ela está no campo trabalhando. E Manoá estava onde? Em casa. Receba. Eu não vou nem entrar nesse tópico, porque senão vai mexer com a gente aqui, irmão. Ciclo de oração, ó. A irmã do ciclo de oração no campo trabalhando, Manoá em casa. O anjo chega, irmão, que cena. Desenha na tua mente aí. A mulher não sei se estava carpinando, lavando, eu não sei. Só sei que o anjo chegou, se pôs do lado dela. Quando ela olhou: não foi tu que me apareceu esses dias e me falou um algo? Eu sou. O anjo, varão, ela olhou para o anjo e falou assim: meu marido queria falar com o senhor. Puxa vida, o senhor espera um minutinho para mim lá em casa chamar ele? Irmão, não sei o que aquela mulher tinha, mas o anjo diz: eu espero. Fez Deus voltar e esperar no sol. Ela corre em casa: Manoá, o varão me apareceu. Que varão? Aquele que eu falei para você, que falou da promessa do herdeiro. Ô mulher, eu queria falar com ele, eu avisei, ele está te esperando lá no campo. Manoá sai correndo. E ela não ficou para trás não, ela veio atrás dele. E quando Manoá chega na frente do anjo, Manoá pergunta: és tu o varão que apareceste a esta? E o anjo diz: eu sou. Quem tem glória dá glória. Ele está aqui. Está sentindo? Se arrepio gostoso? Vontade de sorrir, ninguém está contando piada? É Ele que está aqui. Eu sou, está aqui. Oh, glórias a Jesus. Irmão, para nós encerrar, o texto vai dizer que Manoá fala assim: dá para o senhor falar o que é para mim fazer? Que ela falou tão pouco que eu acho que ela esqueceu. O senhor pode falar? O anjo disse assim: eu vou repetir. Porque quando ela te falou, eu ouvi. E ela te falou exatamente o que eu falei. E eu não vim para acrescentar nem para tirar. Eu não mudo. Minha palavra não muda, receba ela.
E o anjo manda lá, pá, 3 para ela, você conhece, para nós ganharmos tempo, e o menino 2 a mais. Às 3 da manhã o menino vem junto, mas ele tem 2 a mais. Não vai na cabeça nem pensar e nem chegar perto de nada morto. Manoá disse, é isso mesmo? Foi isso que ela falou. Pois foi isso que eu falei. O senhor pode esperar um minutinho que eu vou em casa preparar uma comida e eu já volto para nós comer? O anjo disse, eu espero. Irmão, você entende isso? Nem eu. Mas eles voltaram em casa, prepararam um banquete, trouxeram, colocaram sobre a penha, a pedra. Manoá olhou e disse, vamos comer? O anjo, aí o texto vai dizer, ele não sabia que era o anjo do Senhor. E falando para o anjo, senta aí, vamos comer. Gostei de você, o que você falou, vamos comer? O anjo diz, eu não vou comer. O senhor não vai comer? Eu preparei, foi para o senhor não quer? Não, se é para mim eu recebo, mas não vou comer. Aí diz o texto que ele pega o cajado, o bordão, quando ele coloca sobre o que ele estava oferecido na pedra, desce fogo do céu, o anjo entra no meio da labareda e... eu dava um glória melhor do que isso que você deu. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Tem fogo de Deus aqui. Labachou. Ande remanso, narai, camahai. Oh, glória. Eu entro na tua casa hoje. Tu não me pediste. Tu não me clamaste. Tu não pediu para mim mudar uma situação lá, filha. Eu te escuto na beira da pia. Eu te escuto no tanque, eu te escuto no chuveiro, e eu desço lá hoje e vou fazer o rebuliço. Dá glória, porque Deus está descendo no lar de alguém hoje aqui. Um cavalo Deus vai colocar por terra. Eu não estou falando para quem vem assistir, eu estou falando para quem tem a mente de Cristo. Se você entender o que Deus está falando, hoje um cavalo cai por terra dentro da casa de alguém que entrou aqui. Era para matar, fazer chorar, mas hoje ele cai por terra. Receba esta palavra. Narai como nahai. Mas vem comigo, irmão, vem comigo por causa do horário. Manoá virou para a mulher. Eu quero crer que foi mais ou menos assim. Me permita, irmão. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista, a Bíblia me dá liberdade para isso. Quem sabe Manoá virou para a irmã e disse assim, eu quero te pedir desculpa, porque quando você me falou eu pensei que você tinha esquecido, mas você não esqueceu não. É exatamente o que ele falou mesmo. A mulher sem nome olhou e disse, você perguntou o nome dele? Porque quando você me perguntou que eu não soube, você ficou tão agitado, você perguntou, não. Qual é o teu nome? Para quando se cumprir eu saiba quem eu devo agradecer. O anjo olhou para ele e disse, por que você pergunta pelo meu nome se você já sentiu? Que é maravilhoso. Ele está aqui, irmãos. Irmãos, segundo os teólogos, Deus tem 6.800 nomes que o homem ainda não descobriu. Fora todos os nomes de Deus que estão na Bíblia, Deus tem 6.800 guardados na manga. As aparições de Deus na Bíblia, tem 6.800 que ele se apareceu, se revelou, operou, foi embora e não deixou o nome. Mas todas as aparições dele tem um nome. Só que tem 6.800 que ele não revela. Só para você me entender. Quando Moisés estava lá no meio da sarça ardendo, ele perguntou, no nome de quem que eu vou? O eu sou. Nome completo, eu sou o que sou. Não é assim? Mas e Jacó, quando lutou com o anjo no Val de Jaboque? Primeira coisa que o anjo perguntou, qual que é o teu nome? Meu nome é Jacó. Já falou bem, porque você enganou teu pai faz 20 anos. Mas se você tenta me enganar, eu te transpasso com a espada. Meu nome é Jacó, não vai ser mais Jacó, vai se chamar Israel agora. Porque como o príncipe lutasse com Deus e os anjos e prevalecesse. Toma a bênção, pá! E qual que é o teu nome? Não, o meu nome não vem ao caso. Não, mas eu quero saber o teu nome. Lutaram a noite inteira, voltou mancando, mas Deus não deixou o nome. Eu fico imaginando o irmão Jacó chegando em casa e a mulher dizendo, o que aconteceu, Jacó? Jacó não, Israel. Como é que conversa é essa aí? Você não tinha essas conversas, você não andava do jeito que você está andando, você andava como a sociedade anda. Você falava como a sociedade fala. Você se portava como a sociedade se porta. É verdade, mas quando eu passei uma noite com um varão lá no Val de Jaboque, saí mancando, mas saí Israel. Aí, irmãos, para encerrar, aí se cumpre
se cumpre o verso 22 que nós acabamos de ler, o 23. Quando acontece essa cena, Manoá olhou para a mulher e disse: agora eu sei quem foi que apareceu, mulher, foi Deus. Deus estava aqui, nós não sabíamos. Aí ele vai dizer no verso 22: e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Ele tinha nome, tinha título, tinha linhagem, mas só via morte. A mulher não tinha nome, tinha defeito, ninguém sabe quem era ela, mas ela fala o 23: se o Senhor nos quisera matar, não teria aceitado o que entregamos, não teria nos mostrado o que mostrou, não teria ter deixado ver o que vimos, prepara um glória, não teria prometido tudo o que prometeu. Quantos dizem amém, irmãos? Saia daqui com esta palavra e eu encerro debaixo desta frase dizendo: se fosse para você morrer no olho desta luta, Deus não tinha recebido o teu glória, Deus não tinha te mostrado o que mostrou, e Deus não tinha te prometido o que já te prometeu. Receba.